Bom dia, pessoal. Bom dia para quem caiu da cama nesse frio, ou para quem tá na cama ainda, né? Enrolado no cobertor assistindo às aulas. Terminando maio, enfim, devem estar naquele pique total com os projetos, né? Mas, tipo, último pique do sétimo semestre, né? Só tem mais o próximo, praticamente, porque o último ano é bem tranquilo. A carga vai no TCC, né? Mas, como a gente já falou, o TCC é fácil. A única coisa é a constância, né, de desenvolver sempre ao longo do ano. Mas fazendo isso, ele é de boa. Então, Ah, quase. é Oi. aquilo, né, Naka? Só tem mais esse ano pra quem passou em tudo, né? Bom, tem isso, né? O que não é muito fácil, né, Luiz? Pois é. Quem manda não fazer, sei lá, né? Um outro curso, né? Mas, ó, eu já falei para vocês, é que você não fez metodologia comigo, mas eu falava isso, né? Que eu ia ter adorado ter feito educação física na graduação. Mas depois, durante Não, todos. Naka, metodologia de pesquisa eu acho que eu fiz com você. Que Você eu fiz fez? com Semana a passada? turma da frente. Ah, então, tá. Então, porque depois você colhe os frutos da vida inteira, né? Mas agora você já acha que já tá todo mundo, né? Apesar de tudo. Você tem muita coisa para trás? Você tá Ah, aproveitando, né? eu tô aproveitando. É que não é que eu tenha reprovado muito, é que como é aquela bola de neve de você reprova em uma matéria, aí começa a dar conflito de horário, você começa a perder a matéria, então algumas foram ficando para trás. Sim. Aproveita com essa pandemia que tá bem mais fácil passar, né? E também poder fazer matéria de manhã e de noite para Também. poder compensar ajuda bastante. Verdade. Não ter que ir pra faculdade, né? Dá pra fazer em casa bem mais de boa. Sim, Se tiver janela, não tem que ficar esperando lá na faculdade, né? Esperar em casa é bem mais tranquilo também. pois é. Aham. É isso aí. Ai, ai. Bom, mas vocês sabem que tava conversando com uma outra turma. Daí agora em maio faz 25 anos que eu terminei meu doutorado. Eu defendi meu doutorado em maio de 96. Tô fazendo 25 anos agora. E isso doutorado, né? Graduação fiz antes, claro, né? E desde que eu fazia é a mesma coisa, viu? Nossa. E mas depois que a gente se forma, principalmente depois dos primeiros anos, os primeiros anos eu odiava, porque eu achava que eu não ia sair do lugar. Ficava sempre ganhando muito menos que eu achava que devia ganhar, nananã, e parece que nunca ia acontecer nada na minha vida. Aí, de repente, começou a acontecer, começou a melhorar, do nada, assim. E então, mas vale a pena. Com todos os meus amigos de faculdade, tem gente que as coisas começaram a acontecer antes ou depois, tipo, tem gente que virava gerente rápido ou demorava mais, enfim, do que a média, né? Mas depois todo mundo, enfim, valeu a pena para todo mundo esse esforço. É isso aí, né? Tem que plantar para colher, não adianta. Então, moçada, a nossa prova, nossa P2 semana que vem, né? Vê que eu tenho minha estratégia é diferente da estratégia da maior parte do pessoal da computação. Jogo limpo, né? Porque a ideia de que, tipo, as provas na pandemia não medem, né? As médias são altíssimas. Na estrutura de dados, que eu costumo, estruturas B que eu estou dando agora, mas não para engenharia de computação, né? Que eu não dou mais. Para engenharia de software, normalmente a gente fica com os 2/3 da turma para sub. E daí, na pandemia, eu não fico com ninguém para sub.
né? Quem faz sub é só quem perdeu a prova, mas todo mundo odeia perder a prova porque, enfim, vai fazer sozinho, né? Enfim, todo mundo sabe dos macetes do Canvas e tal, assim, enfim. Mas, e daí muita gente dá projeto, mas eu continuo dando prova, mesmo assim na pandemia, por quê? Porque, de outro ponto de vista, eu acho que, por exemplo, avaliando só com projetos, os projetos eles pegam uma boa parte, eles exercitam, mas eu acho que eles exercitam muito parcialmente os conceitos de qualquer disciplina. E daí você não precisando estudar, você acaba não estudando realmente os outros, né? A parte conceitual que eu acho importantíssima, né? Que vai, enfim, que vocês vão usar para a vida inteira também, assim como os projetos. E essa coisa de fazer, e eu sempre dou uma lista de exercícios para que é um pouco mais abrangente, né, para todo mundo ter o trabalho de fazer, procurar e preencher e pelo menos rever uma boa parte dos conceitos, porque na lista de exercícios eu consigo pegar mais coisas, né? E daí é uma desculpa, essa lista é uma desculpa para daí fazer a prova, enfim. Mas é um dilema realmente, né? Então, falando nisso, nossa segunda prova é na semana que vem. Então, façam as listas de exercícios que está no Canvas, que é para postar no dia da prova, que vai ser dia 1º, terça-feira que vem, tá bom? E daí, tendo dúvidas, a gente tira aqui esta semana ainda, né? Bom, dos slides, a gente está terminando, então, a camada de aplicação, que é a nossa última. E na semana passada, a gente estava falando de DNS, aquele serviço de nomes de domínio, que, com consultas recursivas e interativas, né? As interativas bem no modelo cliente-servidor, onde alguém, né, onde o cliente vai perguntando para um, daí retorna a resposta, aí pergunta para o outro, e assim vai subindo e descendo naquela árvore, aquela hierarquia dos servidores de nomes. Ou recursivamente, onde cada um vai respondendo para quem perguntou para ele até chegar no cliente, né, em quem queria fazer a consulta no DNS. E essas consultas, aí passando por esse slide que está na tela, na verdade, então, esses DNS, né, esse serviço e os servidores, eles armazenam essas informações e retornam, né, então as consultas, o armazenamento, as consultas e as respostas são na forma desses registros de recursos, que começa aqui nesse slide, tá? Então, os registros de recursos são esses registros onde tem essas informações que os clientes podem perguntar ao DNS e o DNS retornar aos clientes. E o que tem nesses registros de recursos? Basicamente, informações nesse formato aqui, com nomes, valores, tipos e time to live, beleza? E o tipo, que é a principal coisa que vai diferenciar, então, as ênuplas, são esses aqui, tá? O tipo A, NS, CNAME e MX. Então, tipo A, onde A, quando o tipo for A, quer dizer que a informação se refere ao nome do host e o valor é um endereço IP daquele host. Então, é o que a gente mais pensaria diretamente, né? Do tipo, eu quero perguntar, associar um nome de host a um endereço IP. Mas às vezes eu posso ter vários nomes de hosts no mesmo domínio. Então, daí eu posso perguntar com tipo igual NS. Então, daí nesse caso, o nome é o domínio e não o nome do host, tipo x.com, né? Beleza? E o valor é o hostname do servidor de nomes com autoridade para esse domínio. Legal é quem cadastra, quem pode fazer as modificações, se instala em outro IP, vai lá e altera, né? Esse é o que tem autoridade para o domínio. Legal? A gente já falou também que tem, para cada domínio eu posso ter um monte de valores, de nomes de hosts e coisas assim. E tem um nome canônico, beleza?
que é o que daí pensa em, acho que álgebra e sei lá, né? Tem alguma disciplina da matemática pura que vocês viram, álgebra linear, geometria analítica, não sei se esse é o nome da disciplina, parece que vocês vêm juntos, ou viam, não sei, enfim, provavelmente é isso, né? Lá vocês viram as bases canônicas também. Então, tem a mesma ideia, né, de que aquela que vai ser o ID, né? Tipo, que todo mundo vai reconhecer e que tudo vai convergir para esse nome canônico, e a partir desse nome canônico eu posso ter os nomes de hosts, os domínios, etc. Né? Então, quando o tipo for CNAME, né, o valor aqui é o nome canônico. E o outro tipo, o quarto tipo, é o MX. E daí para saber os servidores de correio. Legal, então quando o tipo for MX, o valor é o servidor de correio. Acho que a gente vai ter um exemplo, mas antes do exemplo, o formato das mensagens. A gente vê que desde o começo do semestre, a gente tem insistido com o formato dos dados trocados, né, com o formato dos datagramas, dos headers, das PDUs, né, porque é ela que fala realmente o que informações e que funções eu posso ter. Então essa é a estrutura, né, das mensagens trocadas pelo DNS. Então eles têm basicamente dois tipos só de mensagens, de consulta e resposta. Tem também para pedir para armazenar, né? E elas têm o mesmo formato de mensagens, que é esse formato aqui, onde essa parte de cima tem 12 bytes e, portanto, cada um desses campos tem 2 bytes. Exemplo, o ID tem 2 bytes, portanto, 16 bits, né? Os IDs, então, são de 0 a 64K. 0 a 64K menos 1, vocês sabem, né? Enfim, 64K IDs, e daí eu tenho 16 bits para flags, e depois esses campos de baixo são variáveis, e tanto para o servidor quanto para o cliente saberem quantos itens tem aqui, tem um número de perguntas, número de registros de recursos de resposta, número de registros de recursos com autoridade e número de registros de recursos adicionais. Então, as perguntas são várias, e as respostas vêm sempre os registros de recursos, beleza? Então, vamos ver aqui do lado, se tem alguma coisa diferente. Cabeçalho da mensagem, o ID é um número com 16 bits, legal. Para responder, ele usa o mesmo ID, de boa, para o cliente saber, porque o cliente pode perguntar. Uma outra coisa, que o DNS funciona com UDP. Portanto, o cliente vai receber uma resposta e ele não vai saber, por exemplo, se ele fez várias perguntas ou ainda assim várias perguntas para o mesmo servidor de DNS, ele tem que saber a qual pergunta a resposta se refere, né? E ele vai saber pelo ID, de boa. Então, ele pode fazer várias perguntas e ele tem que reter, né, as perguntas que ele fez, beleza? Para quando ele receber a resposta, ele saber, essa resposta se refere à minha pergunta sobre o domínio x.com, tipo assim. E ele vai fazer isso usando o ID da pergunta, beleza? Então, a resposta usa o mesmo ID, o mesmo número, né? E nas flags aqui tem um monte de flags, como se aquela struct lá, se aquela mensagem é uma mensagem de consulta ou é uma mensagem de resposta. Se ele quer usar recursão, né? Se a recursão é disponível, beleza? Então, a gente já falou que na maior parte das perguntas hoje, as consultas são feitas de forma iterativa, exceto lembra que a gente falou que a gente poderia considerar mista,
porque a pergunta do cliente para o primeiro servidor de nomes pode considerar recursiva e todas as outras iterativas. Legal? E a outra flag é se a resposta é com autoridade, porque a resposta pode vir de algum DNS, de algum cache, por exemplo, ou do servidor que tem autoridade para responder mesmo, né? Que normalmente está na borda da rede próxima ao domínio lá, né? Ao x.com. Que mais coisas? Bom. Campos de nome tipo por uma consulta. Registro de respostas da consulta. Registro de resposta para servidores com autoridade. Informação adicional útil que pode ser usada. Bom, mais ou menos o que a gente tinha falado. Uma outra coisa. Lembro que quando eles falaram das interações, eles falaram da consulta e da resposta. E a gente falou, não, tem também para a gente atualizar, né? Que ele está chamando de inserir registros no DNS. Então, aqui ele vai dar um exemplo. Então, exemplo, tipo, se você estivesse criando uma nova empresa chamada, isso aqui, Network Utopia. Aí você ia registrar, o que você teria que fazer para abrir essa empresa? Você tinha que registrar o nome, Network, vou chamar de Network Utopia, né, .com, na entidade registradora do DNS. Nos Estados Unidos, a principal é essa Network Solutions. E você tem que oferecer nomes e endereços de IP de servidor de nomes com autoridade, primário e secundário. E a entidade vai inserir 2 registros de recurso no servidor lá de alto nível, né, top layer, com as suas informações. Por exemplo, de domínio, de DNS, IP, e daí tipo aqui, né, tipo A, lembram que era associando esse host aqui com esse IP, lembra que tem que colocar também o canônico, tem que colocar do domínio, tem que colocar do servidor de e-mails. E daí os registros vão ter esse formato aqui, tá? Ele omitiu o time to live, beleza? Tem outro campo, sempre com os 4 campos, beleza? Cadê os 4 campos aqui? Tá. Que é o nome, o valor, o tipo e o time to live. Daí criar um registro tipo A do servidor com autoridade, registro do tipo MX também, né? Então, além desse aqui, tem que ter o do correio eletrônico. Antes de ir, vamos dar uma olhada em algum desses aí. Vamos ver no NS Lookup. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Às vezes dá para digitar no próprio... como chama? No próprio terminal aí, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês só para a gente ver alguma. Então, às vezes dá para fazer no próprio terminal aí, se estiverem no Linux, não sei o quê. Ou tem esse, seria só digitar NS Lookup, como está aí na tela de vocês, tá? Isso, sem o ponto .io, beleza? NS Lookup, e daí, enfim, colocar, por exemplo, um domínio. Vamos ver se vai funcionar aqui. Aí ele vai colocar aqui os registros A, né, do tipo A, aí coloca os IPs aqui, coloca os time to live, beleza? Daí esse time to live desses IPs aqui é de 12 horas. Então, se eu for um servidor, né, daí eu posso manter esses caches aqui, isso aqui em cache por esse ΔT. Então, se eu tiver outros clientes pedindo o mesmo domínio, foi que PUC Campinas, né?
Aí eu posso, por ΔT, por esse tempo de vida aqui, enfim, responder eu mesmo, né? Enfim. Daí tem as informações, né? Os outros, o de correio, enfim, com time to live diferentes, ó. Beleza? De autoridade. Beleza, quem que é. Enfim. Tá bom? Alguns outros time to live, né? De boa. Normalmente tem 2 de e-mail, aqui apareceu um só, tá? Geralmente aparece primário e secundário. Enfim. Deixa eu voltar lá. Ups. Cadê? Deixa eu voltar para os nossos slides. NS. Ué? Tá aqui. Bom. Tá? Aí você pode verificar naqueles, por exemplo, naquele NS Lookup. Tá? Bom. Léo. Ai, desculpa, Léo. Deixa eu ver. Comi bola. Sim, então sim. Hoje é dia 24, NetBIOS. Ah, sim. Então, vou fazer o seguinte. Apresenta agora, então, ó. Que daí a gente já vai para... Terminou a primeira parte aqui. Daí vai ter aplicações, depois programação de socket com DPIP e TCP/IP vai ser, tipo, praticamente nada. Então, ficou faltando aplicações. Então, desculpa, viu, Léo? Faz agora. Pode ser? E daí, se... Dependendo do tempo, depois eu gerencio. Fica melhor. Acho que é melhor eu gerenciar o tempo, né, em função do tempo que vocês vão usar. Bom dia, Naka. Beleza, então. Combinado. Então eu vou compartilhar a tela aqui pra gente começar. Tá, joia. Um minuto. Aí, tá vendo minha tela já? Tudo certo? Tudo certo, estamos vendo sim. Certo. Então, vou começar aqui já. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o protocolo NetBIOS. Eu vou passar aqui. Eu e o João que vai apresentar. Bom, então, começando pelo que é, na verdade, uma definição. Muitos, os criadores, na verdade, chamam mais como uma API, em vez de um protocolo. Mas, assim, a gente achou em vários lugares, alguns tratando como protocolo, alguns tratando como API. Então, fica meio esse dilema aí. Mas tratam muito como API mesmo. E NetBIOS, então, é uma especificação, né, que foi criada pela IBM, pela Microsoft, que permite os aplicativos distribuídos, no caso, que acessem serviços de redes uns aos outros. NetBIOS significa Sistema de Entrada e Saída Básica de Rede, que é um protocolo de software que permite os aplicativos como PC, desktop, em uma rede local, no caso uma rede LAN, que se comuniquem com os outros hardwares de rede também e transmitem esses dados através dessa rede. Os aplicativos de softwares que executados em uma rede NetBIOS localizam e identificam uns aos outros através de um nome específico deles, que é chamado de nome NetBIOS. E a gente vai explicar isso mais para frente no serviço. Bom, o NetBIOS, sobre o
falando um pouco mais de TCP e UDP, a IBM criou a API, né, que eles chamam de API NetBIOS, para conectar seus computadores em rede em 1984. Originalmente, o NetBIOS tinha que trocar a instrução com o computador através da IBM PC, que era a rede deles lá. E então era necessário um protocolo de transporte, de baixo nível, no caso, para carregar as requisições de um computador para o outro. E no final de 1985, a IBM lançou esse protocolo NetBIOS, que integrava como uma API NetBIOS, na verdade. E era o NetBIOS Enhanced User Interface, que é chamado de NetBEUI. E esse NetBEUI foi desenvolvido para pequenas LANs, no caso. E era muito popular entre os aplicativos de rede, incluindo aqueles que rodam sobre o Windows, para workgroups, mais especificamente. E mais tarde surgiu novas implementações do NetBIOS sobre o protocolo IPX, da Novell. E a gente vai mostrar mais um pouco aqui agora, que o NetBIOS fornece 3 serviços distintos. É os principais serviços que agora o João vai explicar cada um deles para nós. Vai lá, João. Então, como o Léo disse aí, posteriormente foi desenvolvido um padrão NetBIOS sobre TCP UDP, né, que é o mais usual hoje. E esse padrão ele fornece 3 serviços principais: serviço de nome, serviço de sessão, que é a conexão, e o serviço de distribuição de datagramas para comunicação sem conexão, né? Aí falando um pouquinho sobre o serviço de nome. Em um ambiente de trabalho, no NetBIOS, cada máquina, quando se conecta na rede, ela precisa registrar um nome NetBIOS de no máximo 16 caracteres. Só que não pode ter mais de uma máquina com o mesmo nome em um ambiente de trabalho, porque, enfim, causaria confusão na comunicação. Aí, então, existe 2 diferentes abordagens para evitar que isso ocorra. Passa o slide, Léo. Você pode usar um servidor, né, usando NetBIOS Name Server, que é para manter um controle sobre qual cliente registrou cada nome NetBIOS, ou permitir que cada máquina da rede reclame o seu nome quando uma outra máquina tentar registrar o nome já utilizado, que, enfim, é uma comunicação mais broadcast. Aí, além dessa verificação de nome, tem que existir uma maneira de se traduzir o nome NetBIOS para o endereço IP, né? E aí pode se dar de 2 maneiras também, que é igual, usando ou o servidor NetBIOS, né? Ou também por broadcast. No caso do servidor NetBIOS, isso é bem semelhante com o uso do DNS. Enfim, agora falando um pouquinho sobre o serviço orientado à conexão. Uma sessão é uma troca de mensagem confiável, né, conduzida entre um par de aplicativos NetBIOS. As sessões são full duplex, sequenciadas e confiáveis. E os dados são organizados em mensagens, podendo existir várias sessões entre qualquer par de nomes. As primitivas básicas da sessão, que, enfim, a sessão é sobre TCP, né? Bem semelhante com o TCP, ela executa sobre o TCP. As primitivas são chamada, né, call, que para iniciar uma sessão com um processo que está escutando sobre um nome específico. Listen, que é para aceitar uma conexão de alguém que chama. Hang up, que é para encerrar uma sessão que foi feita. E aí tem as de envio e de para receber, né? Send, que é para transmitir uma mensagem. E aí tem que ter um tempo limite. Um tempo limite de qualquer envio de sessão, ele vai forçar o encerramento não normal da sessão, né? Tem o receive, né? Que recebe dados de segmento. Um tempo limite também pode ocorrer. E tem o status da sessão, que ela obtém as informações sobre todas as sessões do solicitante, com o nome especificado, né? Agora sobre o serviço sem conexão, o serviço de datagrama, né?
que roda sobre o DP. O serviço de datagrama é um serviço não confiável, não sequenciado e sem conexão. Os datagramas são enviados através de um nome devidamente registrado para o remetente. Enfim, é bem semelhante com o DP mesmo, igual a gente faz os projetos com socket. E as primitivas básicas são de envio de datagrama, né? Onde o envio de datagrama é não confiável para o aplicativo associado a um nome especificado. E o nome pode ser único ou grupo, porque quando a gente está registrando, quando a gente vai registrar um nome, a gente pode registrar um nome para um grupo de computadores também. Então, ou para só para uma máquina. A gente pode fazer um envio de broadcast também, no sem conexão, né? Aí a gente pode receber um datagrama, o recebimento do datagrama enviado para o nome de origem especificado para o nome especificado. Se o nome de origem for um asterisco, no caso, o datagrama pode ter sido originado de qualquer nome. E a gente também pode receber um datagrama de broadcast. No caso do datagrama NetBIOS, o pacote é transferido da seguinte forma. A gente tem um cabeçalho IP de 20 bytes, no mínimo. Depois um cabeçalho UDP de 8 bytes. Aí a gente tem um cabeçalho de datagrama NetBIOS de 14 bytes. E depois são os dados de datagrama. Os dados datagrama NetBIOS pode ser dividido em 3 partes. O nome é NetBIOS de origem, que no máximo 255 bytes. E o nome NetBIOS de destino, que também tem no máximo 255 bytes. E os dados do usuário que ele quer transmitir, né, que é no máximo de 512 bytes, que daí, somando tudo, dá, se não me engano, 1064 bytes. Enfim, caso a mensagem ela seja maior, ela pode ser fragmentada em várias partes. Alguns serviços alguns programas que usaram principalmente NetBIOS, a gente tem o servidor Lotus Notes, que é um servidor antigo usado pela Microsoft. Pode ir também para bancos de dados multiusuário, uma rede. A Microsoft Mail para Windows NT também teve suporte a NetBIOS, que é um uso mais antigo, né? Então hoje não se usa tanto. E aí o Léo vai mostrar aí um pouquinho da parte prática assim, do NetBIOS. Enfim, como é uma API, a gente não conseguiu, por exemplo, a gente não desenvolveu um programa que usa NetBIOS. Mas para quem quiser fazer o uso do NetBIOS no programa, tem lá na biblioteca do Windows, em SOC 2, que ela fornece suporte para as funções NetBIOS. Isso. Agora eu vou mostrar. Aí as referências, as principais referências que a gente usou foi a FC 1001 e a 1002, que na verdade foi o único lugar assim, que a gente realmente achou uma informação confiável, né? A 1001 é a parte mais teórica, assim, explica mais. A 1002 é mais a parte de implementação. Eu vou mostrar agora aqui que no Windows a gente tem a opção de desabilitar e habilitar o NetBIOS, no caso. E eu vou mostrar aqui, se você coloca o comando ipconfig, a gente vem... Isso, ipconfig. Esqueci do barra. Para mostrar todas as informações, no caso, mais específica. Aí ele mostra aqui embaixo que o NetBIOS está desabilitado. E tem como a gente habilitar esse NetBIOS aqui nas opções de internet. Você vem nas conexões, você vem nas opções avançadas aqui e o Wins. Aí tem como a gente habilitar e desabilitar o controle do NetBIOS manualmente. Ou tem como você deixar padrão também, que o Windows decide quando ele precisa usar ou não, no caso de alguma aplicação que estiver rodando. E se a gente ativa aqui, dá um OK e a gente roda o comando aqui de novo, ele mostra... Opa, tem que fechar aqui. Aí. Ele mostra que o NetBIOS foi habilitado e daí você pode usar em qualquer aplicação normalmente, se você precisar manter
o NetBIOS habilitado a todo tempo. Se não, você deixa padrão mesmo, que já vem, na verdade, padrão, e o Windows só utiliza quando tem alguma aplicação, aí você pede a permissão e ele gera. Ou você pode habilitar e desabilitar manualmente aqui também, no próprio Windows. Aí tem o comando também, nbstat, né? Isso. Que é... Dá o comando aí ou não? Vou dar. Ih, alguma? nbtstat. nbtstat. Faltou um T ali. Enfim, aí ele exibe uma estatística de protocolo NetBIOS sobre TCP. E aí ele fornece, enfim, algumas informações aí. É claro, como a gente não tem nenhuma conexão NetBIOS estabelecida, acaba que, enfim, a gente não tem nenhuma tabela para mostrar. Isso, mas ele exibiria todas as informações, as sessões, os nomes, o cache, todas essas informações que você precisa. E é isso, né? É isso, alguém tem alguma dúvida? Perguntas? Legal, pessoal. Bacana. Uma coisa legal de falar de padrões proprietários, assim, né? Principalmente suscitar uma discussão do tipo, para que eu faria um padrão se todo mundo usa TCP e UDP, por exemplo, né? E daí os softwares de Berkeley, que são aqueles que a gente usa, né? Esses sockets, muita gente chama de sockets de Berkeley, que é de onde surgiu, né? Lembra que o BSD é Berkeley Software Distribution também, né? Então, boa parte dos kernels de Linux e macOS vem daí, né? Vem de versões BSD. Aí, tipo, para que a gente usaria protocolos ou padrões assim proprietários, né? Uma possibilidade, e daí por isso que alguns livros ainda trazem padrões assim, seria primeiro para a gente falar sobre a existência desses padrões proprietários, né? Que não são assim, todo mundo usa, mas às vezes um fabricante faz, depois ele pode, inclusive, disponibilizar para todo mundo usar, né? Mas às vezes alguma empresa, por exemplo, desenvolve e não tem a ver com as gestoras, né? Os comitês, o consórcio WWW, por exemplo, né? E nem a força-tarefa da internet. Uma das coisas que a gente podia falar era da nossa discussão quando a gente fechou a camada de transporte. A gente falando do dilema de usar o DP e TCP quando a gente quer, por exemplo, fazer aplicações em tempo real, já que nem o TCP nem o DP garantem taxa de transmissão mínima nem atraso, né? E daí, como é que a gente poderia fazer isso aí? A gente falou também que se a gente estabelecer uma conexão TCP e tiver muita gente usando, com outras conexões TCP, elas acabam indo para uma justiça, entre aspas, no sentido de justiça de escalonador de sistemas operacionais. E eles acabam dividindo o canal de comunicação mais ou menos igualmente. Por que mais ou menos igualmente? Porque as distâncias, e daí os RTTs, né? Eu estou dizendo distância, na verdade, é RTT. Porque as distâncias entre os sistemas finais de cada conexão TCP não são as mesmas, ou seja, como os RTTs não são iguais, as porções não são exatamente iguais também. Se os RTTs fossem iguais e eu tivesse 3N
né, conexões TCP sobre um canal, cada um ia ter a capacidade sobre N, um enésimo, né? Todo mundo convergeria para uma média bem parecida uma com a outra, ficaria flutuando em torno dessa média, né? Naquele algoritmo de serrote que a gente lembra do controle de congestionamento, ele ficaria flutuando em torno disso. E daí a gente falou, mas tem gente que daí, como o UDP não faz isso, acaba... desculpa, uma outra estratégia antes. Daí, ao saber disso, eu posso colocar um monte de conexões TCP para minha transmissão. Daí, cada uma delas vai ocupar uma fatia, né, do canal, e daí os meus, né, a minha transmissão, se eu pensar na soma das várias conexões, vai vai usar mais o canal, ou seja, eu vou ganhar velocidade, em detrimento dos demais. Essa primeira abordagem. A segunda abordagem então eu vou usar o DP, que como o DP não tem controle de congestionamento, eu vou ocupar o canal e o que sobrar, as conexões TCP vão se ajustar e vão diminuir. Bom, uma outra forma alternativa, um pouco mais ética, talvez, sei lá como a gente poderia chamar isso. Enfim, algumas outras empresas estão trabalhando em outras soluções proprietárias. Daí é que está, né? Nessa época já existia o DP, TCP, IP? Sim, né? Assim como hoje. Então, hoje, várias empresas, a gente poderia também, né, procurar desenvolver soluções proprietárias quando essas soluções não agradassem a gente. Essa de escolher TCP, essa de escolher o DP. Lembrando que o DP ele pode ser também bloqueado no meio do caminho, né, nos roteadores. E algumas empresas podem querer desenvolver soluções proprietárias. Né? Netflix, por exemplo, tem grupos que trabalham em soluções para isso. Mas como é que eu vou substituir TCP? O TCP é padrão, o DP é padrão, todo mundo usa. Então, como que eu vou substituir TCP e IP? Não, IP você não vai substituir mesmo, né? Porque o IP está numa camada de baixo, e daí, inclusive, no núcleo da rede, onde você não tem controle, vai continuar funcionando com IP, V4 e V6. Mas TCP é protocolo entre sistemas finais, então você realmente pode trabalhar nisso, tá? Então, foi para a gente falar de um sistema proprietário, que muito usado, né? E que há algum tempo, né? Como os meninos falaram, e da gente se ligar de que a gente também pode desenvolver soluções proprietárias na camada de transporte para cima, né? Como tem algumas empresas já fazendo. Beleza? Bom. Uma outra coisa, só para tirar dúvida, aí a gente fica faltando só um seminário de amanhã do Luiz Marcelo e do Rafael, né? Se tiver algum outro, daí vocês me falam, mas acho que é só esse mesmo. Naka, falando sobre o seminário, a gente começa a aula já fazendo a apresentação ou... Começa a aula. Ok. Valeu. Então, legal. Da ideia dos seminários, então, a gente fazer ideia de várias coisas, vários padrões, vários protocolos, alguns proprietários ou não, né? Bom, voltando aqui, até agora esses serviços, os protocolos e tudo mais, né? Esses que são os mais que o Kurose, por exemplo, opta por trazer, né? Porque são centenas, então HTTP, FTP, FTP é o de amanhã, né? Deixa eu ver. SMTP, POP, IMAP, DNS, são muito baseados no modelo cliente-servidor, né? E daí ele colocou uma seção aqui para outras aplicações mais peer-to-peer, tá? Então aqui vamos dar uma olhada no que ele põe para isso. A gente já fez até
chatzinho, né? 2 chatzinhos peer-to-peer, um síncrono, um assíncrono, né? E daí, nesse projeto, tinha essa coisa do projeto de vocês, né? Da decisão de projeto de vocês, né? De fazer peer-to-peer ou via servidor, né? Enfim, tá? A ideia das arquiteturas peer-to-peer, que ficaram muito conhecidas uns anos atrás, quando o pessoal queria baixar músicas e filmes e coisas assim. Na época era principalmente música, as bandas eram menores, né? As capacidades de transmissão eram menores, então carregar filme também se fazia, mas era uma coisa bem demorada para a maior parte de nós, pelo menos aqui no terceiro mundo. E daí a ideia era achar uma solução escalonável para, por exemplo, um monte de gente querer baixar um conteúdo e não sobrecarregar o servidor, né? Então, de fazer essas comunicações entre pares mesmo, né? De hosts de sistemas finais. Então, vamos dar uma olhada aqui no que o Kurose traz. Daí, qualquer outra coisa, a gente faz uma discussão à parte. Então, nessa arquitetura, o servidor nem sempre precisa ficar ligado, né? Os próprios pares podem se comunicar e se achar, porque apesar dele chamar de peer-to-peer pura, ele fala de servidor. Porque em muitos ditos sistemas peer-to-peer puros, havia um servidor para dizer quem eram os outros peers. Então, tipo assim, os peers, os sistemas finais, mandavam uma mensagem de cadastramento para o servidor e recebiam uma lista de servidores, beleza? É uma lista de outros peers, na verdade, tá? Com quem esse sistema final ia acabar se comunicando. Então, esse puro aí, ele também envolvia um servidor. Só que nesse caso não era um servidor de conteúdo. Ele funcionava como um diretório, tá? De receber mensagens quando um sistema final se conectava e informar quais outros sistemas finais estavam conectados também. Então, sistemas finais arbitrários se comunicam diretamente, então eles se comunicam diretamente, daí par a par, e os pares estão conectados intermitentemente e mudam de endereços IP. Então, e daí por isso a função do servidor, como os sistemas finais, os hosts, assim como nós, né? Quase nunca temos IPs fixos, né? A não ser empresas, assim, normalmente os nossos IPs não são fixos. Então, a cada vez que a gente se loga, a gente tem, né, um IP diferente. E daí, o trabalho desse servidor, como a gente falou. E daí o Kurose vai colocar 3 tópicos: distribuição de arquivos, procura de informações e um estudo de caso. Legal, vamos ver o que ele põe. Então, distribuição de arquivos. Quanto tempo leva para distribuir arquivo de um servidor para N pares? Então, eu tenho um servidor, eu tenho N pares aqui, né? Tipo, o usuário 1, daí ele vai fazer um upload, tem uma velocidade de upload, uma de download, né? E tem o N, aqui está o enésimo. E eles provavelmente estão querendo baixar um arquivo do servidor de tamanho F. Legal? Então, se o servidor for enviar as N cópias sequencialmente, cada arquivo vai ser o tamanho dele sobre essa velocidade de upload do servidor, né? Ele provavelmente está considerando que essa velocidade aqui não é maior que a velocidade de download dos clientes, né? Que a restrição não está aqui. Então, nesse caso, para N clientes, levaria N vezes o tamanho do arquivo sobre a velocidade. Legal? E o cliente e cada cliente levaria um tempo do tamanho do arquivo sobre a velocidade de download dele. Na verdade, uma velocidade de upload do servidor, né? Porque a gente está considerando aqui, né, para dar esse tempo, que essa velocidade é maior ou igual a essa. Beleza? Ou você encarar isso aqui como um máximo. Bom, mais ou menos o que ele está colocando aqui, né? Se a restrição for nas velocidades de download ou de upload.
E daí vai ser no máximo disso aí. Legal? Basicamente, o que ele está falando é que ele vai, para distribuir N arquivos, ele vai ter que mandar N vezes esse arquivo aí, uma vez para cada usuário final. Né? E que para Ns grandes, essa velocidade vai ser isso aqui, né? N vezes F sobre U, ou N vezes F sobre os DIs lá. E daí ele vai comparar com o tempo de distribuição, não no formato cliente-servidor, mas peer-to-peer. Vamos ver o que ele põe aqui. Que para que isso aconteça, o servidor tem que enviar pelo menos uma cópia para algum cliente. E o tempo de envio dessa cópia, o tamanho do arquivo sobre a velocidade de upload do servidor. Velocidade que o servidor vai conseguir transmitir esse arquivo. E daí o cliente vai baixar, né? Um cliente I vai baixar. Ou os clientes I vão baixar, entende o que ele quer falar? E pelo menos NF bits tem que ser baixados, ou seja, o arquivo inteiro tem que ser baixado. Não importa se esse arquivo vai estar inteiro para algum usuário final, beleza? Mas todo o arquivo tem que ter sido baixado. Legal? E daí, uma vez baixado o arquivo, que não pode ser inclusive fragmentado, né? E daí a velocidade começa a aumentar, porque daí depois esse peer aí pode passar a ser usado como servidor também, beleza? Que é isso aqui, tá? Daí depois os vários peers, né? Os vários sistemas finais, quando eles já tiverem os conteúdos, eles podem passar a ser servidores também. E eles vão agregar as taxas de upload dele. Legal? E daí aqui um gráficozinho, né? Se fosse cliente-servidor, daí o tempo de distribuição com o aumento do número de clientes ia aumentar linearmente. Quanto mais clientes que quisessem baixar o conteúdo, ia incrementar linearmente o tempo, né? E na abordagem peer-to-peer, como cada vez que eu fosse baixando mais clientes, né, mais peers, passavam a ter o conteúdo e servir também como servidores, além de baixar, além de clientes funcionar como servidores, ou seja, oferecer também os conteúdos, aqui estaria o gráfico de tempo. Então, conforme o N aumenta, essa velocidade, essas diferenças de velocidades aumentam, e daí esse tipo de esquema é muito mais escalável. Né? Porque se, por exemplo, o número de clientes aumenta muito, o tempo, né, o servidor vai acabar agindo como um gargalo aqui. Aí, um dos sistemas muito usados era esse BitTorrent, às vezes chamado só de torrent, né, que era usado para distribuição de arquivos peer-to-peer. Acho que todo mundo conhece isso, não sei. Talvez vocês não sejam velhos o suficientes para conhecer, não faço ideia. Enfim, o que ia acontecer é que aquele servidor lá foi renomeado para rastreador e ele verifica os pares que participam do torrent, beleza? E daí os torrent, então para cada arquivo eu podia ter um torrent, né? E daí esses são os sistemas finais, é o grupo de pares trocando pedaços daquele mesmo arquivo. Aí o arquivo era dividido em porções fixas, talvez ele vai colocar mais para frente. Enfim, vamos ver o que mais que ele vai colocar. Então eles ficavam trocando os pares pedaços do arquivo, beleza? Daí uma vez baixado ele passava a oferecer para os demais e daí ele acabava formando uma rede. Vamos ver se ele vai explicar como seria isso aqui. Sim, tanto que bastante gente aqui no Brasil, inclusive,
Vocês ainda usam esse tipo de sistema? Tem gente que usava há muitos anos e já teve uma decisão judicial aqui em algum filme que o pessoal baixou e agora está vindo cobrança para eles, aqui no Brasil, inclusive. Né? Enfim. Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Ó. O arquivo é dividido em pedaços de 256 KB. Legal? Então, daí você baixava esses pedaços, eram identificados, né? Tinham um ID, e daí você, ao baixar cada um desses pedaços aí, você passava a ser servidor dele também. Ou não, né? Você podia baixar e daí depois desabilitar e não ser servidor mais. Enfim. Vamos ver o que mais que ele fala. Então, tem pedaços de tamanho fixo, né? No caso do torrent de 256K. Torrent de ajuntamento de pares. Não tem pedaços, mas os acumulará com o tempo. E o rastreador usa o rastreador para obter uma lista de pares. Conecta a subconjunto de pares vizinhos. Acho que aqui tem uma coisa legal. Deixa eu ver. Tem mais coisa aqui. Tá. Então, a ideia é que ele, inicialmente, ele podia fornecer informações de quaisquer né, que participavam do torrent. Inclusive, depois ele passava a fornecer 4, um dos quais era aleatório. Depois ele fazia assim, tipo assim, ele tentava colocar quem tinha, sabe aquelas heurísticas que tem, por exemplo, em IA? Ele fazia uma heurística de o mais o mais raro, beleza? Tipo assim, então tem um monte de gente transmitindo, querendo buscar um arquivo, né? O arquivo está dividido em porções de 256K. Suponha que ele tivesse 10 vezes isso. E tem um desses pedaços aí que é o pedaço mais raro. E o que é o pedaço mais raro? Que menos pares tem. Então ele tentava identificar os pedaços mais raros, tentava colocar esses caras que contêm esses pedaços para ser servidores, para tentar espalhar esses pedaços raros mais rápido. Ou seja, implicitamente tentando deixar todos os pedaços do arquivo com distribuição razoavelmente uniforme, né? Para ficar mais fácil, por exemplo, se aquele cara sair do ar lá, né? Por exemplo, suponha que tivesse um cara só com aquele pedaço. Ninguém conseguiria completar o torrent. O que mais que ele fala? Ao fazer download, faz upload de pedaços para outros pares, que a gente falou, né? O cara passa a ser cliente e servidor. Os pares podem ir e vir, provavelmente querendo dizer que eles podem ficar online e offline, né? E quando o par tem o arquivo inteiro, ele pode, de forma egoísta, sair ou permanecer. E daí também tinha um sistema de pontuações, que você permanecia e oferecia, depois você podia ter mais prioridade para receber também. Tem várias versões disso aí, essas foram algumas das estratégias. Vamos falar mais um pouquinho. Tem mais? Não, onde que ele termina? Tá. Só para ver onde vão os detalhes dele, daí se a gente não achar, a gente vai falando mais coisas. Vamos ver. A qualquer momento, diferentes pares têm diferentes conjuntos de pedaços de arquivo. Sim, né? E é o que a gente falou, uma das estratégias era por causa disso, pegar os mais raros. Periodicamente, um par, ele está chamando de Alice, pede a cada vizinho a lista de pedaços que ele tem. E envia requisições para os pedaços que faltam. E daí tem aquela heurística dos mais raros primeiro. Legal. Eu fico falando muito, depois ele põe aqui de novo, né? Boa parte das coisas. Vamos ver o olho por olho, como que ele descreve. Alice é um peer, então, né? Um usuário final. Envia pedaços a 4 vizinhos atualmente, enviando seus pedaços na velocidade mais alta. Reavalia 4 maiores a cada 10 segundos. A cada 30 segundos. A gente já adiou, né, Jana? Que era dia 23, passou para o dia 30.
tá? Daí, se tiverem dúvidas, vocês podem ir falando, tá bom? Aham. Uma coisa que ele fazia é... ele tentava ajustar do tipo assim, ele tentava encontrar os pares dentre os vários pares. Então ele, por exemplo, fazia 4 conexões, que é esse exemplo dele, é uma das versões. Ele fazia 4 conexões TCP e ficava enviando e recebendo mensagens. Mas ele ficava a cada delta T vendo se o que comparando o que ele está mandando e o que ele está recebendo. E ele começava a mandar e receber, mandar mais para quem ele recebia mais. Então, cada um dos pares dos sistemas finais faziam isso. Então, ele via quanto ele estava recebendo dos pares dele e quando ele estava recebendo mais, ele mandava mais. O último, tipo, daí ele ordenava para ver o que estava mais justo. Tipo, ele estava mandando e recebendo bastante e ele ia priorizar quem ele estava recebendo bastante. O último dos 4, ou tipo, que ele estava mandando mais e recebendo menos, ele cortava a conexão. E daí fazia uma outra conexão com outro cara aleatoriamente. Qual que era a ideia disso? É que no médio prazo, eles acabavam... os pares acabavam se encontrando. Ou seja, pares de mesma capacidade de enviar e receber acabavam se encontrando. E daí esses pares é que mantinham as conexões por bastante tempo, né? Então, por exemplo, se eu tinha muita capacidade de transmissão e mandava um monte para você, daí você ficava felizão, mas eu não ficava felizão porque você não mandava para mim. Então, no final das contas, o equilíbrio era mandar e receber nos pares mais ou menos no mesmo volume de informações. Cada 30 segundos, selecionava outro par aleatoriamente e começava a enviar pedaços. O par recém-escolhido pode se juntar aos 4 maiores e desafoga de forma otimista, que era isso aí. Daí ele trocava esse último par, o par pior, e daí, dali 30 segundos, ele reavaliava e podia jogar para fora o pior. Tá faltando muito para vocês e para todos? Já está bem encaminhado o projeto. Bom, aqui é para contar essa historinha, né? Se, tipo, a Alice pega muita coisa, o Bob não, enfim, vamos ver. Alice desafoga Bob de forma otimista. Então, por exemplo, faz essa conexão aqui com o Bob. Alice, um dos 4 maiores provedores de Bob. Então, tipo assim, os dois estão mandando e recebendo bastante informações um do outro. Então, o Alice é um dos 4 maiores provedores de Bob, ou seja, a Alice está mandando bastante coisa para o Bob. O Bob, como está vendo que a Alice está mandando bastante coisas, manda bastante coisas para a Alice também. Com taxa de upload mais alta, pode achar parceiros com melhor negociação. Então, como a boa parte da gente tem conexões assimétricas, né, muito mais download com upload, as taxas, na verdade, acabavam ficando parecidas com as taxas de upload, né? Você passava a ter taxas de download parecidas com o seu upload, né? Que é essa coisa do ser justo, do olho por olho. Tipo, você não entrega, eu também não entrego, né? Se você manda bastante para mim, eu mando bastante para você também. Bom, uma outra coisa, uma outra aplicação peer-to-peer, essa tabela hash distribuída. Só que funciona como um diretório também, um diretório distribuído, um port mapper, né? Um mapeador de portas distribuído. Então, ele pode ser considerado um banco de dados peer-to-peer distribuído e um banco de dados que tem duplas, chave e valor. A chave pode ser qualquer número
por exemplo, número do CPF. Esse SS provavelmente quer dizer Social Security, né? Eu vou chamar de CPF e tal. Enfim, um ID da pessoa e o nome da pessoa, tá? Ou qualquer outro tipo de parzinho, né, de nome e valor. Por exemplo, se eu fosse usar uma DHT, né, uma tabela hash distribuída como DNS, daí o conteúdo podia ser, por exemplo, o domínio e o IP, tá? Isso podia ser o parzinho. Os pares consultam o banco de dados com chave e o banco de dados retornam valores que combinam com a chave. Então, você manda a chave e eles mandam os valores. Né? Tipo assim, se você quisesse saber sobre x.com, né? Daí você ia mandar o x.com, que é a chave, e daí quem tivesse o valor daquela chave, o IP, mandava para você. Tá? Tipo, nosso exemplo é se a gente estivesse fazendo um DNS distribuído na forma de DHT. E os pares também podem inserir duplas, chave e valor. Por exemplo, eu descobri quem é o IP do x.com, então eu coloco lá. Ou eu coloco, eu sei qual que é o nome do CPF e tal. Daí eu coloco lá no banco de dados. E daí com o CPF, daí nesse outro exemplo de banco de dados, eu com o CPF conseguiria o nome associado àquela chave lá, aquele CPF. Vamos ver o que mais que ele fala do DHT. Esse DHT aqui é um sistema básico, né? Tipo assim, de referência. E daí a ideia é a gente ver esse sistema e, se a gente for implementar um sistema peer-to-peer, da gente, né, se inspirar nele e fazer para a nossa aplicação, né? Bom, as chaves, né? Elas são... e tem um ID, né? A chave tem que ser única, né? E cada uma daquelas chaves é associada a um identificador nesse intervalo aqui. Então, ele usa N bits para a chave e, portanto, vai ter 2 elevado a N combinações, né? De 0 a 2 a N menos 1. Legal? Ou seja, cada identificador pode ser representado por N bits e exige que cada chave seja um inteiro no mesmo intervalo. Ou seja, cada chave vai ser associada a um ID, como a gente falou. Como é que isso aconteceria? Daí por isso que ela chama hash, porque vai ter alguma função hash que vai pegar a chave, nesse caso aqui, um nome, e vai fazer alguma transformação hash para obter um inteiro nesse intervalo. Legal? E por isso que esse sistema é chamado de tabela hash distribuída, porque ela é baseada em função hash. Todo mundo lembra de função hash, né? Do tipo assim, por exemplo, tem uma chave, imagina um banco de dados, né? Como você vai achar um registro cuja chave é código, sei lá, qualquer chave. 2 formas principais. Uma forma é através de uma árvore balanceada, né? Que é um arquivo de índice, quando ele já gera na sua chave primária de busca. Ou quando você dá index on e dá uma outra chave lá, né? Que não a chave primária, uma outra chave candidata, lá uma outra chave de busca, e ele gera um arquivo de índice para aquela chave. Ou através de busca hash, quando ele faz, por exemplo, se a sua chave for código, a função hash mais provável é um mod, né, o porcentagem, resto da divisão, por tanto, por 1000, suponha. Então ele pega a chave, faz mod 1000, e ele vai ter 1000, ou seja, de 0 a 999, possibilidades de resultado para a função hash. E daí ele vai direto no slot daquela função lá. Né? Então, se ele quer o registro 9.512 mod 1000 dá 512. Aí o registro 9.512 vai lá na slot 512. Então, lá que vão estar os slots. 9.512, 1.512, 2.512, etc. Né? Que é a história da colisão. Então, todas as chaves com o mesmo valor, né, que vão dar colisão, vão estar aqui naquele mesmo slot. E daí a busca vai se reduzir, nesse nosso exemplo, para 1/1000 das chaves. Né? Cada slot vai ter 1/1000 delas. Tá bom? Enfim. Tá?
Então, aqui é a mesma coisa. A chave vai ser associada a uma função hash que vai dar um ID nesse intervalo aqui. Bom, como atribuir chaves aos pares? Questão central. Atribuir duplas aos pares e atribuir chave ao par que tem o ID mais próximo. Ah, já sei. Vamos ver se ele vai ter alguma figurinha. Convenção na aula mais próximo ao sucessor imediato da chave. Tarará. Vamos ver se ele vai ter alguma figurinha mais didática. Tem. Então, assim, por exemplo, aqui, ó, tem um cara que é o servidor do 1, do slot 1, slot 3, slot 4, slot 5 e assim por diante. Suponha, então, que vai ser mod 16, suponha, mod 20. E aqui estão os servidores de cada slot, de cada um daqueles resultados para a função hash. Legal? Então, por exemplo, só que você vê que não tem para todos, necessariamente. Então, se o resultado da função for... Deixa eu ver um que não tem. 7, né? Quem vai cuidar da 7 é o próximo, é o 8. De boa? Então, você vai perguntar, onde é que está o resultado para 7? Tipo assim, 7 podia ser x.com. Aí eu falar, pô, quem que está cuidando do x.com? É o 8, sempre o próximo. E para manter essa lista ligada, como esses caras aqui são os pares, né, são os hosts, e esse anel aqui é um anel lógico, não é um anel físico, né? Então, a ideia é que cada par só conheça numa das abordagens, né, que ele está chamando de DHT circular, cada um só conhece o antecessor e o sucessor, para poder manter esse anel, de boa? Então, daí, por exemplo, se é o 3, para ele encaminhar a requisição, ele vai encaminhar para o 4, ou para o 5, ou para o 1, beleza? Tem alguns que eles fazem num sentido só e tem alguns que eles transmitem nos dois sentidos. Vamos ver. Então tem aqui... Tá. Não, aqui já é um outro. Vamos supor, então, ó, que lá no 3, tá? Nesse parzinho aqui, ele é cliente servidor, né? Ele quer saber onde está a informação X, do x.com, por exemplo, ou do CPF tal, né? Quem que está guardando as informações sobre o CPF tal? Ele quer saber o nome. Ou do x.com, ele quer saber o IP. Aí ele vai aplicar a tabela hash, a função hash naquele x.com e supõe aqui D7, como no nosso exemplo. Não está com ele só tem o endereço do antecessor e do sucessor. Ele vai mandar para quem? Para quem é mais próximo do 7. Ele vai mandar a requisição para o 4. Ou, quero saber onde está o 7, beleza? O 4 vai mandar para o 5, o 5 vai mandar para o 8. Aí o 8 que tem essa resposta, aí ele pode mandar a resposta para o 3, beleza? Assim que funciona. Vê que, apesar de ser peer-to-peer, ele pode não ser nada eficiente, né? Ter que fazer um monte de consultas para saber qualquer informação. Deixa eu ver. Uma outra... aqui. Quem é responsável pela chave 1110? Aí ele vai mandando até chegar aqui, né? Que é a próxima, ele vai falar, é ele. Então, é sempre o sucessor. Foi o que a gente falou, né? Achei que já fosse outro exemplo. Então ele vai mandando até chegar no 1110 ou o próximo, que é o 1111, e daí ele vai falar, sou eu. Aí daí ele pode fazer a consulta. Olha, eu quero saber qual é o CPF, qual é o nome associado ao CPF X. Beleza? Daí a informação está com esse cara aqui. Como a gente vê aqui, isso aqui não é muito eficiente, né? Se eu tiver N pares, na verdade, não. Na verdade, se eu tiver N, tipo, o 2AN, 2AK-1, eu chamar de N, eu posso ter até N pares, beleza? Então, muito grande. Naquele nosso exemplo lá, a gente podia ter 1000, se fosse mod 1000.
Então, ia ter que mandar muitas mensagens. Ah, tá. E daí, a forma como é usada realmente é assim. Então, tem atalhos, por exemplo, aqui o 1 quer saber do 7. Então, ó, ele tem o endereço do sucessor, do antecessor, e sempre de um ou mais atalhos. Nesse caso aqui, ele sabe o caminho de um atalho. Então, ó, o 7 está mais perto de quem? Do 15, do 3 ou do 5? Ah, está mais perto do 5, que é o atalho dele. Aí ele manda já para o 5. Ah, o 7 está mais próximo do 4, do 8 ou do 12, que é o atalho dele. Do 8. Aí ele manda para o 8. Manda muito mais rápido. Beleza? Então, nesse caso aqui, que é o caso usado mesmo nos DHTs, cada peer registra os IPs do sucessor, do antecessor e dos atalhos. Nessa figurinha aqui, cada um tem um atalho. Também nesse caso aqui, isso pode ser reduzido, por exemplo, de 6 mensagens, né? E nos sucessores aqui no anel lógico, para muito menos mensagens, por exemplo, 2. E é possível criar atalhos de forma que, se você tiver N caras, você faça só log de N mensagens, né? Então, você faz uma busca log de N neles. Legal? Aí ele vai falar lá da chave e tal. Aí ele vai mandando para os atalhos. Nesse caso aqui, a chave é essa. Beleza? Que é a 14, né? A gente já dado o exemplo de 7, mas mesma coisa. Se fosse 14, ele usaria 2 atalhos. O que mais? Peer churn. Uma outra coisa também que acontece é tipo assim, e se um parzinho cai fora do anel? Ele não, sei lá, saiu fora, ficou offline. Daí como é que o anel ia se restabelecer? Então, uma outra estratégia é conhecer não só o antecessor e o sucessor, mas 2 sucessores. Então, tipo assim, se para quê? Para conseguir fazer o anel. Lembra de inserção numa lista ligada? Tipo assim, né? Então, se um cara cai fora, ele, o 3 cai fora. Aí o 1 não recebe resposta do 3, manda uma requisição da timeout. Aí ele tem o endereço do sucessor. Então, ele sabe o endereço de 2 sucessores para poder manter o anel lógico ligado. Né? Senão, daqui um pouco, aquele banco de dados, né, sairia do ar. Beleza? E daí, cada par periodicamente envia pings aos seus 2 sucessores para ver se eles ainda estão vivos. Se eles não estiverem vivos, ele vai refazendo o anel aqui, porque daí ele tem o próximo do próximo, né? E por exemplo, supondo que o 3 saísse do ar, ia se ligar ao 4 e assim por diante. Bom, basicamente é isso aí. E a outra possibilidade é se o 13 quisesse se juntar. Ele não fala aqui. Como aconteceria? Por exemplo, ele poderia mandar um broadcast ou mandar uma informação para alguém, esse alguém descobriria, né, da forma anterior, com log de N mensagens, e daí os sucessores inseririam o 13 como uma lista ligada. Né? Aqui é uma lista ligada, circular. Enfim. Dois exemplos de aplicações peer-to-peer. Essa aqui é bem pouco usada, é mais uma aplicação conceitual. E a que é bastante usada mesmo, que não sei se vocês usam ou já usaram, mas era bastante famosa, era essas aplicações do tipo torrents. Beleza? Dúvidas? Dúvidas e queria saber como que estão os projetos de vocês. Estão encaminhados? O básico e pelo menos como é que estão os projetos dos demais?
Tá de boa. Minha impressão foi que a gente tinha um tempo razoável, né? Oi, Naka, tudo bom? Beleza? E aí, tudo? Uma pergunta. Para mandar o trabalho, os 3 do grupo precisam mandar ou só um? Só um, pode ser só um, Ah, ok. tá? Daí eles colocam, tipo, tem um dos campos lá para identificar os demais. No Canvas lá, uma das perguntinhas. Daí de boa. Ok. Tá até melhor. É menos trabalho para vocês e daí, enfim. Para mim, eu vou, tipo, olhar e passar direto, então melhor que seja um só mesmo. Ok. Aí pode mandar num zip todo o relatório mais os programas? Pode, como vocês preferirem. Mandar num zip. Se bem que nem deve ficar grande, né? Eu acho que o que vai ficar maior é o vídeo. O vídeo, tipo, se for um link, talvez. Como vocês O preferirem. vídeo eu ainda não gravei, eu tava pensando em gravar, colocar no YouTube e colocar o link dele no Joia. relatório. Melhor. Perfeito. Ok, então. Obrigado, Naka. Valeu. Vamos fazer chamada também, né? Daí, lá no nossos slides, conexão com o servidor. Mas como assim? Bem no comecinho, Jana? Ou conexão tipo de transferência de arquivo ou para ele se cadastrar? Credo! Mas você não trabalhou muito então, né? Porque, nossa, faz um tempo já. Deixa eu ver lá quando que a gente colocou no... Tá pra entregar no domingo, Naka. É no domingo, é. É, tem que correr, dar uma corrida lá. Deixa eu ver nos arquivos aqui. Projeto. (10/5). Foi a última vez. Se bem que talvez tenha corrigido. Então, pelo menos 10/5. Mas acho que foi antes, hein? Enfim, faz um tempinho já, viu? Ah. Bom, vamos fazer chamada. Tanana. Beatriz, ok. Carlos, César, Christopher, Fabrício, Juliano. Iago falou comigo. Janaína. João Henrique. Deixa eu ver aqui. João Henrique. Cadê? Leonardo. Luiz Marcelo. Luiz Vinícius. Marcelo Olmos. Matheus. Murilo. Pedro. Rafael. Vitor. Beleza, todo mundo aí. Né, o Iago tinha falado comigo já. Eu vi ele mais cedo também. Enfim. Beleza, moçada. Chamada feita, então. Então, amanhã a gente tem mais um seminário. E um vídeo bem curtinho só para mostrar. Daí, conforme for, a gente faz as apresentações depois da P2. 2 minutos, sim. Bem curtinho, só para mostrar que está funcionando. E daí depois os detalhes. Aí, tipo, se a gente precisar, a gente mostra depois, tá bom? Da parte teórica do Kurose, que é o nosso livro-texto, ficou faltando só agora
sockets UDP e sockets TCP. Enfim, a próxima aula a gente tem um seminário, a gente faz isso só para cumprir tabela. Aí na quarta é laboratório, né? A gente tira dúvidas e tira dúvidas da lista também, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas da lista de exercícios, a gente tira também. Beleza? Obrigado pela presença, pessoal, e até amanhã. Até amanhã, pessoal.